Bom dia, gente. Um prazer estar aqui de manhã com vocês para esse evento que vai trazer muita informação sobre a Mogad e também sobre a importância dos pacientes na participação de estudos clínicos para que a gente avance, né, em informação e medicação para os pacientes com Mogad. Eu sou Dani Americano, eu sou presidente da NMO Brasil, Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doenças do Seu Espectro, e hoje vou estar moderando junto com a Juliana, da BNMO, esse evento que é uma parceria da Sumaira Foundation, a NMO Brasil e a BNMO, sobre Mogad e a importância dos pacientes de estarem participando dos estudos clínicos para essa doença. Eu vou fazer uma rápida audiodescrição minha. Eu sou uma mulher branca, loura, tô usando o cabelo pro lado direito, uma camisa verde, que é a nossa camisa do coração, todos pela cor NMO, que vocês já devem conhecer. Tô usando também um óculos, e atrás de mim tem um fundo virtual, onde está escrito NMO Brasil, Associação Brasileira de Pacientes Neurologicos e Doenças do Seu Espectro, e a logo de 10 anos da NMO Brasil. Antes de passar a palavra para Juliana, eu quero convidar vocês, como esse é um evento que vai aparecer tanto para pacientes brasileiros quanto para pacientes em Portugal, apesar de a gente falar a mesma língua, às vezes existem algumas pequenas diferenças que eu não acredito que vão fazer grande mudança no contexto da informação, mas caso você queira, aqui embaixo no seu Zoom, tem uma opção de ter a legenda embaixo. Então você escolhe qual é a legenda que você quer, a língua que você quer ler a legenda, que pode ser português de Portugal ou português do Brasil. Aqui onde está escrito CC, que é Closed Captions, e aí você escolhe ali My Caption Language, que é a minha língua, ah, a língua que você quer que apareça a sua legenda. E dito isso, vou passar a palavra para a Juliana, da BNMO. Ju, não tá com som, Ju. E agora foi? Oi. Bom dia a todos, gente. Meu nome é Juliana Almeida, eu sou fisioterapeuta, sou consultora do setor científico da Associação Brasileira de Neuromielite Óptica, BNMO. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa manhã. Queria agradecer o convite, né, da Smile Foundation de estar aqui. Saudar os colegas, então, Daniele, Dr. Douglas Sato, doutora Ernestina Santos. Então, é um prazer para a gente estar aqui participando desse webinar, que tem como tema, então, compreendendo a MOGAD e a importância da participação do paciente em ensaios clínicos. Então, que a gente possa ter uma manhã aí de muita discussão. Avisá-los que no final a gente vai ter um momento, então, de perguntas, então fiquem até o final, tá? A gente vai abrir no final para perguntas, então, para tirar as dúvidas, a gente vai estar por aqui. Então, um bom EMDAR para todos. Doutor Douglas, o senhor quer começar? Tá sem som também. Estou vendo os meus slides. Sim, ok. Sim, Sim, tudo certo. Bom, então, bom dia a todos, muito obrigado aí pelo convite. Dani, Juliana, que bom ver vocês por aqui. Ernestina, um prazer dividir essa sessão contigo. E, bom, em bom português aqui, todos, espero que todos já tenham, né, tomado café da manhã. No caso de Portugal, já estão pensando na janta daqui a pouco, então. E é fantástico que a gente consegue fazer esse tipo de evento online. Eu só tenho a agradecer a Sumaira, né, que tem sido uma pessoa incansável aí, em prol dos pacientes com doenças autoimunes, tá? Em relação à MOGAD, então, o que que é, né? Isso aí é uma sigla que os médicos usam para essa doença que é associada ao anticorpo MOG-IgG, né? Então, é importante a gente explicar um pouquinho sobre isso antes de seguir em frente, em relação aos estudos clínicos.
tá? Eu estou baseado em Porto Alegre, então, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Bom, primeira coisa que eu acho que é importante, o que que é esse MOG e o que que tem a ver com toda essa história? MOG é uma sigla de uma proteína que é a glicoproteína da mielina do oligodendrócito, em inglês, né? E ela está presente na membrana da mielina, né, na bainha de mielina, que é o que é o nosso isolante elétrico para o neurônio, né, para o axônio poder fazer a transmissão dos sinais de forma efetiva, tá? E o que que acontece é que nós temos, então, alguns pacientes que desenvolvem anticorpos contra essa proteína. Então, essa proteína todos nós produzimos e alguns pacientes, então, eles têm esse desenvolvimento desse anticorpo, né? Esse anticorpo, então, ele reconhece essa proteína e acaba causando a inflamação que a gente vê nesses pacientes. Então, é, um, é uma doença que a gente chama que tem um componente autoimune, né? Então, ela tem essa presença do antígeno, que normalmente deveria ser um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, e a gente produzir uma resposta em defesa a isso. Só que o que que acontece com os pacientes que têm doença autoimune? Eles acabam não conseguindo distinguir o que é do próprio corpo e o que externo, e acaba provocando, então, esse tipo de anormalidade. Então, produção de autoanticorpos e uma reação autoimune que a gente acaba vendo nos pacientes com MOGAD. Dito isso, assim, a Mogad ele entra dentro de um espectro e está falando com a Sumaira antes de começar, né? Uma série de outras doenças que a gente tem, de doenças com a presença de anticorpos contra antígenos do cérebro, da medula e assim por diante, tá? Então, Mogad, que a gente está conversando hoje, é apenas uma dessas doenças, né? Nós temos aí outras doenças que acometem, por exemplo, neurônios, que são as encefalites autoimunes, e doenças que causam também lesões de astrócitos, é outra célula que é mais conhecida como neuromelitiótica, que as associações de pacientes aqui têm defendido de forma bastante importante a entrada de tratamentos no Brasil, tá? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui numa travada, só um pouquinho. Tá, foi. E aí, assim, bom, eu nunca ouvi falar de Mogad que acha isso, né? Então, é importante dizer que é uma doença realmente muito rara, mas que tem presença mundial, né? E afeta todas as idades. Se vocês olharem aqui, três, quatro pacientes a cada 100 mil habitantes na região. Então, é uma doença que a gente não vê no dia a dia, tá? Então, pelo menos andando na rua, é muito improvável que a gente encontre alguém que tenha essa doença, mas sim, em centros de referência como os que a gente trabalha, a gente acaba concentrando, né, uma quantidade grande desses pacientes, tá? É importante dizer que provavelmente a gente tem um subdiagnóstico desse tipo de doença, justamente pela raridade, pela falta de acesso ao teste. Então, é importante entender que provavelmente esses números vão mudar ao longo do tempo. Tudo isso também já começou há mais de 10 anos, né? Então, esse é um trabalho que a gente publicou na época com a parceria de pacientes do Japão e do Brasil, né? E a gente lançou essa ideia de separar, né, junto com outros centros depois, esses pacientes com o MOGAD e os pacientes com a coprina 4, que foi o que a gente já conhecia bem como neuromielite óptica, tá? Então, são exemplos, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma neurite óptica bilateral, também uma inflamação dos dois nervos dos olhos de forma importante, e era um homem jovem, né? Então, isso é algo um pouco diferente do que a gente está acostumado na neurite óptica, ou crianças, né? Então, isso é uma coisa que a gente chama muita atenção para o MOGAD, a presença de crianças com quadros aí monofásicos ou recorrentes.
E a gente ficou durante alguns anos, né, questionando se isso se tratava de uma nova doença ou se era um quadro que tinha então o envolvimento de outro anticorpo que não era a coponina 4, que é o marcador da neuroleptiótica, né? Então a gente teve uma série de publicações e avaliações de pacientes que indicavam que isso parecia um pouco diferente, né? Então acho que isso demorou alguns anos para maturar. Tá? Hoje em dia, nós temos aí um razoável conhecimento do que acontece no MOGAD, né? Então, o que que é importante? Apesar de ser uma doença que tem um anticorpo contra a bainha de mielina, ela não é uma doença ou não é sobreposição com a esclerose múltipla, ok? Então, a pessoa não é adequado a gente fazer o diagnóstico de MOGAD num paciente que tem clinicamente um fenótipo, digamos assim, uma característica que lembra muito mais esclerose múltipla. Então, tudo isso eu acho que é importante dizer para não dar confusão. A outra coisa em relação às coisas que a gente vê, né, são pacientes, então, que podem ter quadros únicos, então, tem um ataque só, ou há quadros recorrentes, onde acontecem mais de uma vez inflamações no cérebro e na medula, sendo o que vocês estão vendo do gráfico na direita, os mais comuns, então, neurite óptica, né, quadros de mielite, encefalites, quadros que a gente vê muito mais em criança, que a gente chama de ADEM, que é encefalomielite disseminada aguda, e pacientes que também, eventualmente, fecham os critérios de neuromielite seronegativos, mas que, na verdade, têm MOGAD, tá? Então, acho que isso é interessante. O que chama muita atenção nos pacientes com MOGAD é a presença em grande parte dos pacientes com neurite óptica, isso é muito grande, né? Casos pediátricos, como eu comentei, e um quadro um pouquinho diferente que é a encefalite cortical, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Então, isso aqui é uma criança, né, de 10 anos que teve um quadro recorrente, que tem tanto uma neurite óptica como mielite, e foi feito o diagnóstico de MOGAD, lembrando então da importância de pensar nesse diagnóstico nessa faixa etária, que provavelmente é mais comum até, muito mais comum do que os pacientes com acupirina 4. Isso aqui também vejam que são, às vezes, crianças bem pequenas que têm lesões cerebrais, né? Que são essas coisas brancas que estão aparecendo aqui, tá? Então, são essas lesões. E isso muitas vezes é tratável, então é importante essas crianças chegarem a centro de referência para poderem receber o diagnóstico adequado e serem tratadas de forma também satisfatória. Isso aqui é o que eu comentei, que a gente não vê, por exemplo, em neuromielite óptica, que é a encefalite cortical, que é como se fosse esse vermelho, é onde tem mais gasto de energia, né? E é onde está causando essa inflamação bem na região do córtex cerebral. Isso é uma coisa que a gente não vê de forma rotineira nos pacientes com neuromielite e a gente acaba vendo em alguns casos de MOGAD. Outra coisa que pode acontecer, né? Doença autoimune, ela nem sempre anda sozinha, às vezes tem uma sobreposição de doenças. Tem pacientes que são mais azarados, digamos assim, e acabam tendo aí a produção de dois anticorpos. Então, esse aqui é só um exemplo de sobreposição com uma encefalite MDA, né? Então, além de ter o MOGAD, essa paciente, ela tinha um quadro de encefalite por receptor de N-metil D-aspartato. Então, esses casos de doenças autoimunes realmente são bastante complexos e exigem aí uma boa investigação para ter certeza do que está acontecendo. Como é que é feito esse diagnóstico, né? Então, isso aqui, obviamente, é bastante ciência, mas só para vocês entenderem, a gente produz uma série de células no laboratório para justamente expressarem o MOG de forma é, aumentada, né? Que a gente chama de transfecção, e isso é exposto ao soro, então, que é coletado, né? Coleta a amostra de sangue que é coletada dos pacientes. Então, e com isso a gente consegue detectar então, se tem o anticorpo que está grudando no MOG, a gente consegue marcar ele e conseguir enxergar, né, seja no microscópio ou na citometria de fluxo, que são duas técnicas que a gente usa para confirmar
o diagnóstico de MOGAD. Esse trabalho a gente já vem acontecendo já há muitos anos, né? Isso aqui foi só um ponto, digamos assim, onde talvez alguns dos médicos que vocês conheçam estão aqui, né? E justamente para tentar definir melhor a doença e separar, né, da neuromielite óptica. Então, tudo isso tem ocorrido de forma bastante integrada a nível global. E hoje em dia, nós temos uma razoável determinação de quem deve ser testado, né? E como, né? Então, como é aquilo que eu mostrei para vocês, é o ensaio que a gente chama de baseado em células. Existem outros ensaios ou testes, né? O jeito de fazer o teste, que são inferiores e não são recomendados. E, infelizmente, alguns centros acabam usando isso e a gente não recomenda dentro do conhecimento que a gente tem acumulado do MOGAD, tá? A outra coisa é quem deve ser testado, e é importante dizer que todos aqueles exemplos que eu passei, eles têm essa indicação de receber o teste, não é? Agora, pacientes, por exemplo, com um quadro muito típico de esclerose múltipla, em princípio, não. Né? Então, acho que isso é importante para as pessoas entenderem que a gente separa um pouco e tem um pouco de critério para testar os pacientes para MOP. Existem os critérios diagnósticos, são de 2023, né, que a gente acabou tendo essa oportunidade de participar, né, dentro da definição. Isso ocorreu durante, né, vários meses aí, com as pessoas ao longo do mundo, dividindo aí e brigando pelo horário que cada um tinha que acordar cedo ou dormir tarde, porque realmente tinham 12 ou mais horários, fusos horários presentes dentro das conferências. Bom, o que que surgiu de tudo isso? Eu acho que é importante só para ir encerrando sobre Mogad, né? Justamente a gente precisa ter a manifestação clínica que faça lembrar disso. Nós precisamos do teste, tá certo? Que ele pode ser, ter uma série de critérios que o médico vai olhar, se ele é claramente positivo ou não. E a presença de achados na neuroimagem, então ressonância, né? Que vão depender se o paciente precisa desse suporte ou não, mas existem várias coisas que estão baseadas justamente no conhecimento que foi acumulado ao longo de mais de 10 anos sobre a doença. Tratamento, então, por enquanto, e por que que eu estou trazendo isso, né? Porque tem a história dos estudos clínicos, que a doutora Ernestina vai falar logo a seguir, a gente não tem nada aprovado para MOGAD, tá? Então, daí a importância de ter estudos clínicos que possam mostrar esse benefício e trazer essas medicações para os pacientes. Hoje em dia, nós utilizamos aí muito imunossupressores, né? Ou o que a gente chama de rituximab, que é o anticorpo monoclonal, ou imunoglobulina, né? Então, são medicações que são, a gente chama off-label, então eles não estão aprovados para indicação, tá? Dizendo e mostrando um pouco, assim, claro que as medicações, elas ajudam, então vejam que aqui é o início do tratamento, então antes tem mais ataques e depois tem menos, mas a gente está ainda bem longe de ter uma medicação que seja realmente muito mais eficaz e por isso da necessidade de estudos clínicos em MOGAD. Os pacientes, né, é importante dizer que eles têm risco de sequela, então é importante dizer que tem que ser tratados de forma adequada, ok? Porque senão esse risco de ficar desse grupo mais vermelhinho, ele aumenta se a gente não tem um manejo adequado do ataque, de MOGAD. Por fim, outra coisa que tem surgido, né, e tem pelo menos 3 ou 4 publicações mais recentes do último ano, quanto mais precoce o tratamento, parece que isso reduz o risco, né, de ter um novo evento. Então, isso é uma das coisas curiosas dessa doença, que talvez o tratamento mais rápido, né, desde o início do quadro, ele pode dar uma chance para o paciente ter um quadro menos recorrente ou, né, ter menos risco de recorrência também. Por fim,
Aí, realmente, agora é o meu final, né? Existem vários alvos que estão sendo investigados. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre essa medicação que faz a retirada de anticorpos de uma forma bastante interessante, né? E existem outros que estão sendo investigados aí para MOGAD, entre eles um anticorpo monoclonal contra o receptor de interleucina 6, mas a gente também tem essa medicação bastante interessante que é como fosse uma retirada, uma depressão dos anticorpos, que a gente usa essa medicação que está dentro de um dos estudos clínicos. Acho que era isso. É importante dizer, então, que nós temos sim critérios diagnósticos para MOGAD, então não é uma doença que não existe, né? Assim, um critério, então isso foi definido há cerca de 2 anos. É importante que o teste seja feito de alta qualidade, parece óbvio isso, mas infelizmente alguns centros eles utilizam ensaios que não são indicados, né? A gente tem já uma definição bastante clara de quem pode ter MOGAD, a gente consegue já hoje em dia pensar bastante em relação ao diagnóstico. E tratamento, não temos nada aprovado para Molgard, então hoje tudo que se faz é baseado em experiência, né, do que a gente tem com outras doenças autoimunes, e por isso da importância de ter estudos clínicos para Molgard, para a gente ter medicações realmente aprovadas especificamente para essa doença. Era isso, agradeço aí a atenção de vocês e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar compartilhando o conhecimento com vocês hoje. Muito obrigada, doutor Douglas. Eu acho que trouxe essa primeira ideia da Mogad, que muitas pessoas têm dúvidas. Agora vamos ouvir a doutora Ernestina Santos, que vai falar sobre os ensaios clínicos. Doutora Ernestina, por favor. Então, muito boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite para participar com a Sumaira Foundation e a Associação de Neuromielite Óptica do Brasil. Eu pedi então para partilharem a minha apresentação. Portanto, eu vou-vos falar sobretudo de investigação clínica e de um ensaio em particular que está a decorrer na MOGAD. Pode passar. Portanto, eu sou a investigadora principal deste ensaio no Porto, aqui em Portugal. Já temos alguns doentes incluídos. Ahm, Podem passar o slide seguinte, por favor? Isso. Next Mayra, slide. yes. O que é que são ensaios clínicos? Pronto, os ensaios clínicos são, de facto, fundamentais para a medicina moderna e nestes os cientistas investigam nas diferentes doenças os novos potenciais tratamentos que podem ajudar nas novas doenças, nomeadamente doenças autoimunes ou outros problemas de saúde. E estes ensaios permitem-nos conhecer o modo de funcionamento de novos fármacos e também se estes fármacos são seguros e se são mais eficazes que os existentes. Estes ensaios clínicos ou os estudos de investigação clínica são bastante complexos, eles são muito rigorosos, implicam inúmeras pessoas na equipa com diferentes funções e implicam a passagem por aprovações em vários comitês, em várias organizações, tanto a nível global como a nível local e, sobretudo, por comissões de ética. As pessoas, quando participam num ensaio clínico, têm muita noção, ou têm de ter a noção que muitas vezes é um ato de generosidade, porque nem sempre se vão ajudar a si próprios, mas vão contribuir para o avanço da ciência e para os tratamentos de doentes futuros. Outra das questões muito importantes dos ensaios clínicos é a segurança. Não só a eficácia, mas uma das questões primordiais é termos a certeza que os nossos doentes não vão ser submetidos a questões de segurança importantes. Portanto, passam por várias fases e a segurança está sempre numa dos pontos de maior preocupação de toda a equipa. Pode passar. Next slide, please.
Portanto, estas fases que eu falava, são basicamente quatro fases, cada ensaio tem, e eles têm cada uma delas o objetivo de responder a diferentes perguntas. Portanto, a primeira fase é uma fase em que começamos com um estudo muito pequeno, normalmente envolve voluntários saudáveis. Estes estudos têm o objetivo de garantir que o medicamento seja bem tolerado e ajuda também os investigadores a saberem qual será a dose eficaz para aquela doença. Os estudos de fase 2 já são estudos um pouco mais amplos, podem envolver então um placebo, tal fármaco que habitualmente é um fármaco comparador com um fármaco ativo. Este placebo quer dizer que é um fármaco que não tem ação, que não tem eficácia. E então eles ajudam também já a perceber o mecanismo da ação, a perceber se há mecanismos, há eventos adversos, ajudam também a definir a dose e que já começamos a perceber questões de eficácia. Passar à frente, por favor. Next slide, please. Os estudos de fase 3 são estudos ainda mais amplos, com mais doentes e também habitualmente envolvem um placebo e muitas vezes podem envolver comparação com um fármaco já existente e que estamos a usar na prática clínica. Hum, Aqui também queremos saber a eficácia e efeitos adversos e então se é igual ou superior aos fármacos já existentes. Habitualmente, depois passamos aos ensaios de fase 4, aí já estamos numa fase diferente, em que os fármacos já estão aprovados, e aí queremos saber como é que o medicamento se comporta a longo prazo, portanto, na vida clínica, já quase no mundo real. Slide seguinte. Falando mais precisamente no estudo COSMOG, então, é um estudo nesta doença, na doença MOGAD, e que pretende compreender o grau de tolerabilidade e de eficácia do tal medicamento experimental, que é também um anticorpo monoclonal, chama-se Rosanolixizumab. E este é um medicamento que é administrado semanalmente e subcutâneo, quer dizer, sob uma perfusão debaixo da pele, não é na veia. Portanto, atualmente, então, como já foi falado, não há fármacos aprovados especificamente para a MOGAD. Estes estudos de investigação clínica, são muito importantes para também nos ajudam a compreender a doença, mas sobretudo a tentar encontrar alvos mais específicos que se dirijam precisamente aos anticorpos, anti-MOG e às etapas do sistema imunitário que causam dano nesta doença. Portanto, este medicamento, o Rosanolixizumab, o que nós queremos saber é se é eficaz e se consegue prolongar o período entre surtos, entre as recidivas da doença. Portanto, se conseguimos dar aos nossos doentes um período maior de vida livre de surtos, livre de incapacidade. Podemos passar. Então, este medicamento experimental, como é que ele atua? Portanto, a Mogada é uma doença autoimune. Nós sabemos que no nosso organismo há anticorpos que o seu objetivo é matar os micróbios, os vírus, a combater as infecções nas pessoas saudáveis. No entanto, quando há uma doença autoimune, há um ataque ao seu organismo, portanto, há a produção de anticorpos que são nocivos e que, por engano, em vez de atacarem o que é exterior, atacam o que é interior. E, portanto, na doença MOGAD, estes anticorpos atacam a tal proteína, a proteína MOG, que é uma proteína que faz parte da mielina dos oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são então um tipo de células do sistema nervoso central produtores de mielina e, portanto, aquilo que acontece é que há desmielinização e os sintomas se relacionam-se com a localização deste ataque à mielina, seja o nervo óptico, a medula espinal e o cérebro. O Rosanolixizumab é um medicamento que é usado então neste ensaio, no COSMOC, que está a ser estudado, e o que faz é tentar diminuir a quantidade dos anticorpos IgG, e nomeadamente estes anticorpos especificamente, os anticorpos anti-MOG.
Este fármaco já foi usado noutras doenças e sabemos que ele é bastante seguro, é bastante tolerável e que tem essa capacidade de reduzir o nível de anticorpos patogénicos. Portanto, mais uma vez, como disse, os efeitos secundários podem surgir, mas estamos muito atentos a eles no ensaio clínico, temos de os reportar todos. E pronto, se quiserem saber mais pormenores acerca dos possíveis efeitos secundários, podem também depois contactar a equipa do centro onde estão a ser seguidos. Podem passar para a frente, por favor. O desenho deste estudo, então, obriga, no fundo, a um compromisso muito grande entre o seu médico assistente e o doente, obriga a consultas semanais, durante um período longo, são 4 anos, e depois pode até ainda ser mais prolongado se o doente decidir ficar também no período de regime aberto. A duração do regime de período aberto depende de quando o fármaco ficará disponível ao público, naquele país em concreto, portanto, Portugal ou Brasil. Um, mas o que é bom é que a maioria destas consultas semanais pode ser feita em casa do doente, no seu conforto, porque irá lá um enfermeiro realizar a administração do fármaco, realizar a visita do ensaio clínico. Portanto, há também uma fase de dupla ocultação, em que há uma aleatorização, ou seja, é como com um sorteio para receber as tais perfusões do medicamento subcutâneas, e isto, portanto, a aleatorização quer dizer que o sorteio um determinado doente pode estar ou no fármaco ativo ou no placebo. A dupla ocultação quer dizer que nesta equipa toda, incluindo médicos e doentes, não sabem nenhum deles se o doente em causa está a fazer o placebo ou o fármaco ativo. Pode passar à frente, por favor. Next, yeah. Depois, após este período de dupla ocultação, há o período de extensão, a regime aberto, aí já sabemos que o doente está mesmo a fazer o fármaco o rosanolixizumab, e o doente pode manter-se nesta fase de extensão até o fármaco estar disponível para o público. Depois, nesta fase já de extensão, o doente pode decidir manter-se e o fármaco é garantido até o fármaco estar comparticipado. Se o doente também já quiser sair, se não quiser continuar, poderá fazer um seguimento normal na sua clínica, como anteriormente ao estudo. Pode passar, por favor. Só assim alguns termos que eu já fui explicando. Portanto, a perfusão subcutânea quer dizer que o fármaco é administrado de forma debaixo da pele, superficialmente, não é na veia. A aleatorização é então o sorteio em que o doente pode fazer o placebo ou ficar a tomar o medicamento experimental. A dupla ocultação, então, é quando nem o doente nem o seu médico sabem qual é o medicamento que o doente está a fazer, se o placebo ou o experimental. O placebo é um conceito que vocês conhecem, não é? Quer dizer que é um fármaco que é em tudo parecido ao experimental, mas neste caso será mesmo também um medicamento injetável, subcutâneo. O doente não consegue distinguir, mas no seu conteúdo não há nada ativo, é um fármaco inativo. E regime aberto quer dizer que já se passou à fase de dupla ocultação e que, portanto, toda a equipa conhece qual é o medicamento que o doente está a receber. Podemos passar à frente. Next one, please. O que é obrigatório para participar no estudo? O que é que nós fazemos nas consultas? Fazemos análise ao sangue, exames físicos, eletrocardiogramas. O doente tem que preencher vários questionários, incluindo qualidade de vida, incluindo escalas de suicídio. Tem de fazer também exames oculares, tem de ser visto por um oftalmologista, tem de fazer exames de OCT, entre outros, campos visuais, por exemplo, que já está habituado a fazer em regime também de consulta habitual. Registar os sinais vitais, que é eletrocardiograma, tensão arterial, temperatura, pulsação,
Fazemos uma revisão muito detalhada de efeitos secundários, surgiu tontura, dor abdominal, tudo que é novo ou diferente é registado. Também deve fazer ressonâncias magnéticas, é feita a administração do fármaco, o exame neurológico habitual e pode também ser necessário análise à urina. Next one, please. Quais são os critérios de entrada no estudo? Então, o doente tem de ter entre 18 e 89 anos, tem de ter um diagnóstico de MOGAD confirmado, isso implica ter clínica, a clínica típica da doença que já falámos na apresentação anterior, e tem de ter um surto no último ano, portanto, tem de ter havido novos sintomas nos últimos 12 meses, e tem de haver um teste anti-MOG positivo, portanto, uma análise positiva para este anticorpo nos 6 meses antes da administração da primeira dose. Próximo slide. Em Portugal há 2 centros apenas, o que eu estou a trabalhar no Porto, o Hospital Santo António, e em Coimbra, nos hospitais da Universidade de Coimbra. Estes são os contactos. Pode passar, por favor. E aqui também está o contacto da pessoa que poderá dar informação acerca dos locais onde está a decorrer o ensaio clínico no Brasil. Em qualquer situação de dúvidas ou necessidade de maior informação acerca destes ensaios clínicos, estão aqui os sites para o Brasil e também o site para Portugal e o número de telefone. Esta era a informação que vos queria deixar e muito obrigada mais uma vez pela vossa atenção. Penso que podemos passar agora à fase de discussão e de questões, de resposta a questões. Muito obrigada. Obrigada, doutora. É, eu queria agradecer as- a explicação tanto do doutor Sato quanto da doutora Ernestina. Pedir a quem tiver dúvidas para mandar aqui no chat que a gente vai passar para os nossos palestrantes. E eu queria começar perguntando, tirando uma dúvida com o doutor Sato, que é a seguinte. ah, o senhor explicou que quem tem MOGAD não tem esclerose múltipla, né? Só que hoje ainda a MOGAD está dentro da NMOSD, né? Já é uma doença autônoma, mas eu acho que ainda para critérios ainda ela está dentro da NMOSD. O que eu queria que o senhor explicasse é que quem tem MOGAD, ela pode ter também NMO ou a partir do momento que é diagnosticada a MOGAD, é descartada a NMO. Ótima pergunta, Dani. A ideia é que se separem as duas doenças, tá? Então, uma vez que a gente faz o diagnóstico de MOGAD, o paciente, isso até estava vendo aqui, tem pacientes assistindo, assim, isso foi bem difícil, às vezes, de explicar, porque é uma confusão bastante comum, né? Então, eles não têm neuromielite óptica. O que que acontece? Alguns pacientes com MOGAD, eles podem ter mielites e neurites ópticas. E isso, se vocês olharem os critérios diagnósticos, pelo menos de neuromielite que a gente tem atuais, que são de 2015, isso permitiria o diagnóstico de NMO seronegativo, tá? Então, entendo que isso é só uma porção pequena e é da onde a gente surgiu, por isso também é a segunda confusão. A gente começou a separar esses pacientes com neuromielite óptica para depois observar que o espectro da MOGAD ele é maior até do que esses pacientes só, tá? Então, a ideia, o conceito, acho que para quem está nos assistindo quem tem MOGAD não tem neuromielite óptica, acho que isso é importante, tá? Quem tem neuromielite óptica, a grande maioria é positivo para a Coponina 4. Infelizmente, assim, né? Nem todos têm essa confirmação, mas conceitualmente, cada vez mais a gente vai caminhar para isso, ok? É, eu não sei se era isso a dúvida maior, Dani, mas acho que. E esclerose múltipla, de novo, a gente exclui
pacientes né, desse diagnóstico e vice-versa, justamente para reduzir a confusão. E tem uma consequência importante, né? Isso é muito mais estabelecido para pacientes com neuromielite, mas pacientes com MOGAD também não têm mostrado benefício dos tratamentos para esclerose múltipla. Então, essa diferença, né, separar esses pacientes direitinho, conseguir tratar eles de forma adequada, isso é importante porque as respostas aos tratamentos parecem ser diferentes. Perfeito. Não, era justamente isso, porque gera muita dúvida, né? E assim como a NMO lá atrás era considerada uma espécie da esclerose múltipla, quando se tornou uma doença autônoma, ainda hoje em dia a gente tem quem acha que tem as duas doenças. Imagina o Mogad, que eu acho que é ainda mais difícil essa separação, porque ela está no bolo também ali da NMOSD. Eu tenho uma outra dúvida, e essa eu não sei se vocês vão conseguir me responder, mas eu posso também depois buscar saber mais. A doutora Ernestina falou que para participar do estudo tem que ter tido o diagnóstico há pelo menos 6 meses, né? O MOGAD positivo. A gente tem um problema aqui no Brasil, não sei se é a mesma coisa lá em Portugal, que é o alto custo desse teste que fecha esse diagnóstico do MOGAD. Então, a minha dúvida é, existem pessoas que têm características muito peculiares da MOGAD, mas não fecham o diagnóstico. E o MOGAD fica no duplo soro negativo porque não conseguem testar para o MOGAD. O estudo teria alguma espécie de ajuda para que pudesse ser feito esses exames para pessoas muito específicas? Não para todo mundo, mas para pessoas específicas, né? Assim, que tem todas as características, mas não fecham o diagnóstico. Hum, É provável que a minha realidade seja diferente do Brasil. Portanto, em Portugal, o anticorpo tem um custo bastante acessível e está disponível nos hospitais universitários, anda à volta dos 40 euros, não sei quantos reais é que é, desculpem, mas de facto é acessível. Agora, e quando há, por exemplo, uma neuropatia óptica ou uma nevrite óptica que faz pensar que não é típica de esclerose múltipla, poderá ser uma MOGAD, rapidamente são testados para antiaquaporina e anti-MOG. Há um teste que é conjunto. Mas, de qualquer das formas, este estudo, o COSMOG, se a clínica é muito sugestiva, se tem uma clínica sugestiva de mielite, uma neuropatia óptica, de acordo com os critérios que foram publicados recentemente em 2023. Mas o doente nunca fez o teste. Portanto, se estiver num centro em que se considera a inclusão deste doente, portanto, clinicamente poderá ser uma OGAD, teve um surto no último ano, a análise pode ser feita a cargo do estudo e depois o doente só poderá participar se o teste for positivo, se for negativo, não. Obrigada. O nosso caso é diferente, né, doutor Douglas? Em Aqui no princípio, Brasil. aqui no Brasil, o protocolo e a forma como a gente tem funcionado, a gente precisa de um teste histórico positivo para ele ser screenado no estudo, não é? Então, eu não consigo incluir pacientes que são só suspeita de MOGAD, né? E testar eles dentro do estudo somente. Então, a gente precisa desse teste histórico. Então, em algum momento, de ter feito qualquer teste que tenha vindo positivo para poder incluir os pacientes. A gente tem alguns pacientes incluídos no COSMOG, né? E eles tiveram, enfim, a gente tem a sorte, né, de ter o laboratório de pesquisa e foram confirmados aqui antes da entrada no estudo. Então, acho que isso é assim que está funcionando aqui, pelo menos, tá? A Tá gente tem ótimo. algumas perguntas no chat, né, Dani? É isso Eu que eu ia acho trazer que agora. São perguntas sobre a doença de uma maneira geral, não são perguntas sobre os ensaios, eu acho mas que entra um tem. pouco até o que você tinha perguntado em relação ao diagnóstico, né? A Luciana pergunta aqui.
MOG positivo, antiacopolina 4 negativo, NMO ou MOGAD? Qual o caminho para fechar o diagnóstico? Acho que Aí o o Dr. doutor Douglas já Douglas respondeu, né? falou um Quando eu pouquinho sobre perguntei. isso. Acho que é bem parecida com a pergunta que você tinha feito anteriormente, né? A Vilma Hum, colocou: meu filho tem mielite transversa torácica extensa, encefalomielite MOGAD, está perdendo os movimentos, tem 30 anos. A Adriana também comentou que deixa confusa essa questão do diagnóstico. Acho que o Dr. Douglas conseguiu esclarecer um pouquinho mais. A Natasha perguntou: sou Natasha, mãe de um paciente de 5 anos que foi recentemente diagnosticado com MOGAD e com ADEM. Como distinguir crise de MOGAD com uma simples gripe ou alguma outra doença? Bom, acho que é importante dizer que os pacientes, eles, quando têm, né, o paciente, ele, apesar de ter o MOGAD, ele continua sendo um paciente que pode ter qualquer infecção, né? E imagina uma criança, volta e meia, tá com algum resfriado, algum probleminha por conta da escola e assim por diante. A gente tem uma definição geral de novos sintomas que duram pelo menos 24 horas na ausência de febre. Então, acho que a febre é uma coisa que separa muito os quadros infecciosos virais de um novo ataque de Mogad, tá bom? Então, é claro que o Mogad, como eu apresentei, mostrei para vocês, pode acontecer várias coisas. Então, pode acontecer uma inflamação no nervo do olho, que é a neurite óptica, pode acontecer uma mielite, pode acontecer quadros de cefalopatia, então que a criança fica mais sonolenta, mas isso é algo que é mais persistente, é mais progressivo, não é aquela coisa que vem junto só com uma febre, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante a separar e que tem uma duração de pelo menos mais de um dia. Então, acho que assim a gente consegue caracterizar o que que é uma coisa e o que que é outra. obrigada. Eu tenho mais uma dúvida sobre os ensaios. Eu não sei se a senhora chegou a falar, doutora Ernestina. Quem estiver participando, para de tomar a medicação que está fazendo ou é concomitante? Neste ensaio em particular, para a medicação que está a fazer. Sim, fica só a Entendi. fazer a medicação do E, ensaio. na verdade, ele é realmente o que a gente chama de monoterapia, né, Dani? Então, é somente a medicação do estudo, que pode ser placebo ou medicação ativa, tá? Então, qualquer coisa que o paciente esteja usando, ele tem que parar. Ou, na verdade, muitos deles têm até um prazo maior, tem que ser encerrado, não estar em tratamento antes de entrar no estudo, antes de ser rolado. Então, dependendo da medicação, é mais de 6 meses e assim por diante. Então, eu acho que é uma ótima pergunta, em relação ao estudo. Perfeito. Ju, tem mais alguma pergunta no chat? No chat, acho que só comentários mesmo. A Adriana colocou aqui: eu tive mielite transversa, e neurite óptica, anticorpo negativo, e mesmo assim, na época, foi diagnosticada com NMO. Um tempo depois, conheci o Dr. Douglas e veio o MOGAD. E confesso que ainda estou pesquisando e aceitando essa condição. E a Vilma que colocou que a confirmação da MOGAD do meu filho veio através de uma ressonância de órbitas. Não deu nada nos olhos, mas apresentou uma área inflamatória que no laudo deu MOGAD. Eu também queria tirar uma dúvida em relação ao ensaio clínico. A gente sabe que, né, 4 anos é um tempo realmente considerável para a gente pensar numa rotina de uma vez por semana a pessoa ter que comparecer ao centro. Como é esse protocolo? Assim, se existe alguma sistematização desses encontros, algum suporte em relação aos participantes para a ida até o centro? Como é essa organização? Para participação mesmo, para que consiga, né, que o participante consiga participar do estudo. Eh, Novamente, eu estou a falar da realidade portuguesa, não é? É um país muito pequenino, mas tem corrido muito bem, porque os doentes têm um táxi, portanto, quando têm de ir ao centro, há um táxi que os vai buscar a casa e os leva ao centro, o que é muito bom porque poupam tempo e não estão a despender dinheiro, e tudo isso é pago, o transporte é pago pelo estudo. Para além disso, tem a facilidade de que estas visitas em que têm de vir ao centro são ocasionais. Depois, são trimestrais agora nesta fase. Depois,
As semanais, em que a enfermeira vai a casa e faz a administração do medicamento, é muito confortável. Portanto, o dia tem de ser respeitado, com um intervalo curto, né? 1 ou 2 dias para trás e para a frente. Não há aí muita flexibilidade, o dia tem de ser respeitado, mas pode ser, por exemplo, ao fim do dia ou no início da manhã, consoante dá jeito ao doente. Por exemplo, se é um doente ativo a trabalhar, portanto. Apesar de serem 4 anos, como é no domicílio, acaba por facilitar muito. Eu penso que o grande desafio mesmo deste ensaio é o que o Dr. Douglas estava um bocadinho a explicar, é o doente aceitar que vai ficar sem a sua medicação habitual, sem a sua imunossupressão e ficar com o medicamento que pode ser o placebo ou o medicamento experimental. Portanto, agora, relativamente à duração, uma vez que a logística é bastante facilitada, tem corrido bem. Sim, os doentes aderem bem. Deixa eu contar como é que está sendo no Brasil, então. Tem o suporte de transporte, né? Então, nós temos pacientes que moram longe, que estão vindo aí a Porto Alegre. Então, o estudo ele ajuda realmente com o transporte, onde o motorista vai, né, na casa do paciente e traz ao centro para as visitas regulares, tá? Tudo isso é muito organizado, tudo isso é muito planejado com o paciente para ele poder fazer essas visitas. No começo do estudo, como a doutora Ernestina falou, é bem puxado, porque é uma vez por semana no centro, né? Depois de um tempo é que se há essa flexibilização de se receber a enfermeira em casa, e isso tem ocorrido aqui no Brasil também, para fazer a infusão no domicílio e o paciente acaba vindo ao centro a cada 3 meses. Então, facilita bastante, né? Eu acho que é importante desse estudo e acontece em outros também que a gente acaba participando, é que existe uma tolerância para o novo ataque ou, né, o surto de Mogad muito baixo. Então, esse estudo ele é desenhado no sentido de cada paciente, se ele tiver um surto durante o estudo, ele automaticamente ele recebe o tratamento para o ataque e ele é deslocado para a fase a gente chama aberta, onde todos recebem a medicação ativa. Tá? Então, acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque eu vou ficar, sei lá, 2 anos, né, usando placebo. Pode, mas se não tiver ataque, se tiver alguma coisa que é um novo ataque de Bogard, automaticamente o paciente é deslocado, então, para a fase aberta. Acho que isso é essencial para os pacientes se sentirem seguros de participar de um estudo clínico. Excelente. Eu ia justamente perguntar isso, estava esperando o senhor terminar de falar para perguntar o que que aconteceria caso o paciente tivesse um surto, né? Porque esse acho que é o grande medo de todo paciente de doença autoimune inflamatória, que é o surto, que medicado, que a gente sabendo pode acontecer, imagina quando a gente está ali naquele, você não sabe se está no placebo, se está na outra, no outro braço da da pesquisa. E até eu queria falar para os pacientes brasileiros que quando ela fala de dupla ocultação, é aquele que a gente chama aqui no Brasil de duplo cego, né? Que a gente não sabe quem está usando o tratamento, só porque não sei se as pessoas todas conseguiram entender. Eu acho que sobre tanto sobre a doença quanto sobre o estudo, acho que as perguntas ficaram esclarecidas. Ju, você tem alguma coisa? Tem só mais uma aqui, acho que a Luciana colocou de novo. MOG positivo, aquaporina negativo. É MOG ou neuromielite óptica? Se ele tem todos os critérios clínicos, obviamente que eu não sou o médico assistente né, para ter essa confirmação, mas se tem manifestação clínica e tem o anticorpo positivo, depende da situação, tem também resultados de imagem que são compatíveis, acaba sendo MOGAD e não neuromielite óptica. Acho que isso é importante separar, tá? Então, Perfeito. neuroimagem não confirma o diagnóstico, ele dá suporte. Quem fecha ou ajuda muito mais no diagnóstico é a positividade do anticorpo, ok?
Então, acho que isso também não vamos, às vezes causa confusão de que os laudos e tudo mais, eles sugerem a doença. Acho que isso é importante, porque o radiologista ele vai olhar e vai pensar nisso. Mas quem vai fechar o diagnóstico vai ser o neurologista, junto com o quadro clínico, neuroimagem e os testes dos anticorpos. Acho que não é uma coisa só que baliza o diagnóstico. Perfeito. Eu vi que entrou uma pergunta agora, mas eu vou falar. Vou deixar aqui no chat o link para o nosso WhatsApp na NMO Brasil, mas a Ju também pode botar da EBNMO, que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar a mensagem tanto para a NMO Brasil quanto para a BNMO, que a gente pode ajudar vocês com a elucidar essas dúvidas, né? Tanto sobre a doença quanto sobre os ensaios clínicos. E até eu convido vocês, no nosso canal do YouTube tem diversos vídeos que a gente já fez sobre o Mogad. Então, até você, se você assistir na sequência, você até consegue entender a evolução, que como o Dr. Douglas trouxe, os critérios de diagnóstico foram modificados agora em 2023. Então, é uma evolução também, né? Assim como a gente aconteceu com a NMO, que deixou de ser uma vertente da esclerose múltipla, a MOGAD também está deixando de ser, de estar ali no bolo do duplo soro negativo, né? Do soro negativo, não, de quem é acompanhado 4 negativo, e agora está se descobrindo que essas pessoas, então, elas são de fato MOGAD. Então, eu acho que é isso. Ju, você tem mais alguma? Não, é isso mesmo, assim, na verdade agradecer, né? Acho que foi bem esclarecedor, tanto a palestra do Dr. Douglas quanto da doutora Ernestina, agradecer mesmo. Agradecer a todos que estão aqui ouvindo e mais uma vez reforçar o que a Daniele falou. Então, tanto a NMO Brasil quanto a BNMO, nós estamos à disposição. A gente segue aí, Daniele vai colocar também os contatos da NMO Brasil aí no chat para quem quiser também acessar. E agradecer a Sumaira Foundation também por proporcionar esse momento aqui de esclarecimento e de troca. É isso. Doutor Douglas, doutora Ernestina, querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. É muito legal estar com os pacientes assim, tentar ajudar um pouquinho mais a melhorar não só o diagnóstico, como também agora dar oportunidade de tratamento para eles. Da minha parte também é só agradecer esta oportunidade de estar aqui convosco. Muito obrigada. Mayra, Muito thank you. obrigada. Obrigada, obrigada a vocês Muito também por bom. estarem aqui hoje de manhã. A gente sabe que aqui em Portugal é no meio da tarde, aqui no Brasil é no meio da manhã. Então é um horário complicado, a gente sabe. Então, obrigada por estarem aqui, ouvindo, aprendendo e, quem sabe, participando dos ensaios clínicos que vão lá na frente ser muito importante para as pessoas com Mogate. Deus, boa tarde. Obrigada. Thank Obrigada, gente. you. Bom Tchau, tchau, dia, boa gente. Bom semana. Tchau. dia. Obrigado. Boa semana.